Mas é só para dar o contexto para vocês. Foi para a delegacia, foi detido, e agora esse cara de pau aqui, Paula, tá falando que ele foi preso por conta do stand-up dele, porque ele é um comediante, ele tá querendo usar esse subterfúgio, esse artifício retórico, mentiroso, para falar que ele tá sendo perseguido, Paula Marisa. Tá, mas tem o vídeo aí da agressão que gerou... Tem. Vamos colocar o vídeo. William, então, porque esse vídeo eu ainda não assisti. Ah, não viu ainda? Não. Pode pôr. Ah, temos vídeo? Eu não sei, eles estão puxando o vídeo aqui aqui. Puxou, vamos colocar aqui. Lugar. Thiago Santinelli tem medo da gente. Preso, meu amigo. Você tá preso. Você tá preso. Você vai entrar agora de novo. Ele tá preso. Vamos chamar a polícia. E ele já tinha dado um soco. Ele já tinha dado um soco em um dos manifestantes. Não foi pego também em vídeo, mas ele também estava lá. Aí nós já vamos conduzir lá. Já tá ali. Já entra lá o... Cadê o... Você tá de viatura aqui? Me ajuda, meu irmão! Eu preciso de 200 agora! Que rolê! É muito bem feito que esse odiador de cristãos... Peraí, calma que também eu não tô afim de ouvir o Cogos falando sobre isso, não. Obrigado, Cogos. Aí, ó, olha a nota, Paula, da assessoria da equipe do Thiago Santinelli. Thiago Santinelli termina a noite sendo levado à cela. Eles postaram um dos vídeos aí que a gente viu. O comediante Thiago Santinelli, junto com Luiz Titoin, sei lá o quê, tiveram um show sobre Umbanda. Aí olha o framing deles, né? A arquitetura que eles criam. Perseguido por vereadores e deputados. O show foi remarcado, mas um grupo de cristãos intolerantes religiosos foram na porta do teatro tumultuar. Tentavam colocar terços na cabeça das pessoas. Mentira. Oraram para tirar o demônio de um casal gay que tentava ir ao teatro. Mentira. E depois de tentarem colocar um terço no pescoço de um rapaz neurodivergente, o mesmo teve uma convulsão e o SAMU precisou ser chamado. Mentira. No Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racional, acho que eles tentaram escrever racial, colocaram racional, e também o Dia Universal do Teatro, um show chamado Oludumare, sobre religião de matriz africana, teve esse nível de preconceito externalizado abertamente, sem nenhum impedimento. A galera estava rezando na entrada do show, e ele foi ter o contato. Ele buscou o contato, vocês viram isso, Paula Marisa? E aí a gente vê claramente qual que é a diferença entre agressão e crítica ou xingamento, né? Palavras não são agressão. A gente tem que parar de seguir esse contorcionismo retórico da esquerda. Ai, atacou, agrediu. Se a pessoa falou, ela pode ter criticado, ela pode ter xingado. E todos nós somos passíveis de críticas ou até mesmo de um xingamento, se ele extrapolar. Aí tem as leis que falam, né, sobre calúnia, injúria, difamação. Tem-se um processo na primeira instância e, para isso, existe uma pena que ela é monetária, uma indenização. Agora, uma pessoa não deveria nunca, jamais, em tempo algum, ser colocada atrás das grades pelo que ela falou. Agora, aí nós estamos um passo além. Ele realmente agrediu as pessoas que estavam rezando. Ele foi até lá e provocou, né, como dizem, ele cavou a falta e ainda vem com essa historinha de que tentaram colocar um terço no pescoço. Então, se ele está falando todas essas coisas, primeiro, ele deveria provar. Na minha humilde opinião, se isso fosse realmente verdade, se tivesse realmente acontecido, ele não teria postado somente a nota que o Marco leu. Ele teria postado o vídeo ou depois
depoimento dessas pessoas, mostrando que, sei lá, os católicos estavam barbarizando, colocando... É muito difícil de acreditar, mas como assim, existem pessoas sem noção em todas as religiões, em todas as vertentes ideológicas, né? Existem pessoas sem noção, mas a doutrina católica, ela não prega que você deve obrigar as pessoas a se converter ao catolicismo. Fazer proselitismo religioso, tudo bem, né? Falar sobre a sua religião, o evangélico falar sobre a sua religião, pregar que é a sua religião, é do jogo. Agora, obrigar as pessoas a seguir uma religião, em especial aqui, né, o catolicismo, isso não é da doutrina católica. E aí, ele, de novo, parte para vitimização e para distorção. Eles sempre se colocam ali como vítimas, sendo que ele foi o agressor. Então, Marco, esse vídeo aí que a gente assistiu dele sendo preso é muito revelador também do que eu falei no meu primeiro comentário, que ou você é cristão ou você é socialista. As duas coisas não dá. Reparem que quando ele vai entrar ali na viatura, ele faz o símbolo do punho fechado, que é um símbolo comunista, que inclusive é o mesmo símbolo que Zé Dirceu faz naquela aparição onde ele está indo ali para a cadeia, um símbolo de resistência contra os católicos, mas poderia ser ali um grupo de evangélicos, por exemplo, que ele faria a mesma coisa, mostrando que o socialismo, a esquerda, ela se opõe aos princípios cristãos. E aí tem essa confusão, infelizmente, como eles fazem muito bem esse jogo de palavras, esse contorcionismo retórico, acaba passando aquela imagem de que a esquerda está preocupada com os pobres. Não, a esquerda, ela quer que o Estado, eles querem arrecadar o seu dinheiro através dos impostos para que eles escolham qual que é o pobre que o Estado vai ajudar. Quando o cristianismo, sim, nós temos que ajudar os pobres, mas com o nosso dinheiro. O que o socialismo prega, para finalizar o meu comentário e mostrar como é real essa oposição entre o cristianismo e o socialismo, o que o socialismo prega é uma cortesia com o chapéu dos outros, é ajudar os pobres, entre aspas, criando cargos, criando cabides de empregos, obrigando as pessoas a pagar impostos cada vez mais altos para escolher qual que é o pobre que eles vão ajudar, de preferência aquele que aperta o 13 na urna, né? O cristão, ele ajuda com o seu dinheiro, ele faz a caridade com o seu dinheiro, o que são coisas bem diferentes. Exato. A bocejada do Adrilles agora foi um negócio né? Adrilles Jorge. O pessoal, inclusive o João, eu encontrei ele depois, ele falou que eles estavam só se manifestando livremente, claro. O Thiago Santinelli, para quem não lembra, ele é investigado no inquérito por pedir a morte do Nicolas mais de uma vez. Ele postou vídeo depois do assassinato do Charlie Kirk, desejando o assassinato do Nicolas, colocou a cara do Nicolas no lugar da cara do Charlie Kirk, a coisa de pior mau gosto que eu já vi na minha vida, Drilis. Então, assim, é importante quem não conhece saber quem o cara é também, né? Porque o cara não só é um cara que fala abertamente sobre assassinar o Nicolas, que é uma coisa bizarra, surreal, como é um puta militante de esquerda que mente, né? O cara é um puta mitômano. Essa é uma pauta muito delicada, porque eventualmente vão acusar a direita de censura. Primeiro, ele foi preso não por estabelecer ou fazer o princípio de um show em que ele diga o que ele bem entende. Ele foi preso, como as imagens revelam, ensejam, por agredir pessoas cristãs, católicas, evangélicas, não era só católico que tinha lá, que estavam, sei lá, fazendo uma manifestação de oração e de reza pela alma perdida desse homem. Esse homem é um sujeito, esse é que é o problema. É diferente, por exemplo, fazer um show de humor negro em que você zomba de certas coisas absolutamente inclassificáveis, como o Léo Lins, por exemplo, que foi vítima de uma ação ideológica do Ministério Público que queria limitar a potencialidade do seu humor. Agora, quando você pede a morte de alguém, isso deixa de ser humor. Incitar um crime pelo Código Penal brasileiro é um crime, tá? E ele está sendo devidamente processado por isso, esse tal Thiago Santinelli. Ele não só celebrou a morte do Charlie Kirk, como disse de maneira explícita: vamos desligar o Nicolas Ferreira, assim como foi desligado o Charlie Kirk. Isso é pedir a morte de alguém.
Isso é promover a possibilidade do assassinato de alguém. Então, o que acontece é a distinção, que não há censura entre esse humorista e outros humoristas que tem até humor duvidoso, é você pedir a morte de alguém que você considera um adversário político que deva ser eliminado. Houve um movimento funk, houve a possibilidade, exatamente, teve um jogo de futebol feita com a cabeça de Jair Bolsonaro, houve um movimento funk que falou agora vai, falando que a facada deveria, dessa vez, matar definitivamente Bolsonaro. Ô, gente, limita o som aqui que tá vazando um tanto de coisa aí. Existe, da parte da esquerda, não só na questão de humor negro, a incitação a ódio, a incitação à morte e a incitação à eliminação de pessoas da direita. E aí alguém pode falar, porque a liberdade de expressão pode sobrar. Eu acho que pode. Não a ponto de pedir a morte de alguém. Agora, a velha pergunta que a gente tem que fazer, de 180 graus, que sempre volta ao mesmo ponto. Se alguém pedisse a morte do Lula, se alguém pedisse a morte do senhor Alexandre de Moraes, o que aconteceria? Inquérito de atos golpistas, fake news, sei lá, incitação, discurso de ódio, essa pessoa estaria presa. Toda hora alguém fala, tramaram a morte de Alckmin, tramaram a morte de Lula. Ninguém viu essa trama, nunca viu essa trama. Tiraram do sovaco. Mas agora você tem exatamente, reiteradamente, mais uma vez, um humorista de esquerda já pegaram um bastão, não sei se foi esse ou foi outro, pegaram um bastão em que abriam a cabeça do velho da van, entendeu? Isso não é realmente humor. Você tem um limite. O limite do humor é a incitação a crime, entendeu? Você fazer uma piada com a escravidão lá no século XIX não é necessariamente uma piada racista, dependendo do contexto, tá? Agora, você pedir para abrir a cabeça de um empresário, você pedir para desligar um político, assim como foi desligado o Charlie Kirk, você jogar futebol com a cabeça de um presidente da República, ou você desejar que uma facada seja bem dada no Bolsonaro, isso é incitação à morte, isso é promoção da possibilidade de assassinato. E você agredir fisicamente alguém que estava com um rosário na mão rezando por você, é crime. Isso é realmente usar o instrumento de um falso humor para promover exatamente apologia à violência e assassinato.